1º de fevereiro de 2019. Joyce Hasselmann se preparava para assumir a vaga dela como deputada federal. Um dia de glória para essa mulher. Naquela ocasião, ela despertava o interesse de várias equipes de reportagem, deu várias entrevistas. Mas ao que tudo indica, algumas daquelas entrevistas envelheceram melhor que outras. Você confia totalmente em Jair Bolsonaro? Confio. Totalmente. Concorda com tudo que ele disse? Com quase tudo. Até que ponto Jair Bolsonaro pode flertar com o fascismo uma vez no poder? Ponto nenhum. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. O entrevistador era Roberto Cabrini, que tem experiência suficiente para entender que o tempo daria um outro sentido para a reportagem que ele estava fazendo naquele dia. Essa gravação não vai virar uma ironia no futuro? Pode ter certeza que não. Isso já aconteceu com muitos personagens. Eu não sou outros personagens. O rompimento de Joyce com o bolsonarismo veio poucos meses depois da entrevista para o Cabrini, numa disputa pela liderança do governo na Câmara dos Deputados. Antes mesmo que o Bolsonaro saísse do poder, a Joyce é que estava acusando ele de ser fascista. Mussolini fazia passeios de motocicleta. Então, esse governo ele copiou um pedaço do fascismo, um pedaço do nazismo, adaptou ao negócio do piniquim e tá aí. Desde então, Joyce mantém uma postura muito crítica em relação à família Bolsonaro. Mas de uns tempos pra cá, ela escolheu um alvo específico dentro da família. Trata-se de Michele. Então ela era amante do Bolsonaro. Então a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. E essa declaração acaba de render a Joyce um processo. Um processo com o qual ela diz que não está muito preocupada não. E de fato, o processo é o que menos importa. Até mesmo as críticas que a Joyce faz contra a Michele são de um interesse público meio questionável. Às vezes, são morais demais. E quase sempre são pessoais demais também. Mas ela é uma mulher absolutamente fútil mesmo, fútil. Tudo que você pode imaginar de futilidade de uma mulher que não tem dignidade, de uma mulher pequena, de uma mulher que não tem nenhum tipo de intelectualidade. Se espremer, vira Michele de ponta cabeça, espreme, não sai um livro. Não sai um. Não tem um livro ali. Muito mais interessante seria compreender por que a Joyce escolheu justo esse momento para contar para o Brasil os podres que ela sabe da Michele. E isso sim pode ser revelador para os rumos da política brasileira, pode ser digno de alguma análise política. Eu tô falando de análise, mas fique tranquilo, não desligue esse vídeo, porque aqui também vai ter fofoca. Eu sei, alguns de vocês têm suas preferências pela fofoca, eu entendo. Você gosta de fofoca? E de gagato, gagalinha, cacachorro, babaleia? Vai tomar no cu, Álvaro! Em 2018, Joyce Hasselmann se elegeu deputada com mais de 1 milhão de votos. Com esse sucesso, ela aproveitou o bônus da aproximação com o bolsonarismo. Só que durou pouco. O ônus começou a aparecer já com o primeiro conflito de interesses. Foram anos de ataques e ameaças. E o meu mais novo, semana passada, me disse: mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? Na eleição de 2024, ela tentou ser vereadora por São Paulo e descobriu que, daquele 1 milhão de votos de 2018, só tinham sobrado menos de 2 mil. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Não saio mais candidata a nada. Eu, antes da política, ganhei muito dinheiro como a jornalista mais importante desse país. Abri mão de tudo para me dedicar à política. Abri mão mais uma vez e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, para realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo para você, eu aposento as minhas chuteiras.
porque a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável aos olhos do Senhor. E de fato, depois de anunciada a aposentadoria, ela passou um tempo fora dos holofotes. Mas agora, eis que Joyce ressurge, tão ferina quanto sempre foi. Na língua afiada dela, tá sempre o nome de Michele Bolsonaro. Mas por quê? A primeira hipótese tem que ser a mais simples. Alguma mágoa, alguma rusga, quem sabe uma dívida? Michele, pague o que você deve. Você me deve uma passagem aérea do Rio de Janeiro para Brasília. E você sabe que a passagem do Rio de Janeiro para Brasília é cara. A dívida, ou suposta dívida da passagem, tem a ver com o maquiador, que deveria ter atendido as duas, Joyce e Michele, por ocasião da posse em 2019. Ela é caloteira, porque na época da posse, ela queria trazer aquele maquiador dela, e o maquiador dela é gay. Agora, o maquiador agora gruda, né? Os dois sempre estão juntos, viajam juntos. Antes usavam dinheiro público juntos, mas na época o Bolsonaro tinha os senãos dele. Então ela falou assim, Joyce... Os senãos pelo cara ser gay, é isso? Pelo cara ser gay, pelo cara ser gay. Então ele não deixava o cara entrar no avião da presidência da República. E aí, quando chegou o momento da posse, ela falou, olha, vamos trazer o maquiador? Você se divide comigo? Eu falei, claro, tudo bem, divido. Né? Ela falou, e aí a gente compra a passagem de avião e traz o maquiador, porque o Bolsonaro não quer ir no avião. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Muito bem. Aí ela ficou de comprar a passagem e eu pagar o maquiador. Daqui a pouco ela me liga. Eu tô com um probleminha aqui no cartão, não sei o quê. Você pode comprar a passagem? E por favor... E aí você paga, e aí a gente divide tudo, depois eu te dou o dinheiro? Eu falei, claro, não é quem? Eu não ia imaginar que ela ia me dar um calote, né? Essa história termina com o maquiador atendendo amigas e familiares da Michele, mas não a Joyce, na versão da Joyce, claro. O maquiador veio, aí foi pro palácio, eu ia pro palácio para me maquiar também, aí apareceu... prima, primo, todo mundo para maquiar, tinha um monte de gente. Falei, não vou me maquiar sozinha. Uma versão que termina com uma acusação direta, frontal, de corrupção contra a família Bolsonaro. Eu não tenho dinheiro público, aí não fiquei mamando nas tetas do dinheiro público, nem fazendo desvio igual seu marido fazia. Então pague o que você deve, porque você me deve uma passagem aérea, bem, tá? Me deve. Então essa é a Michele Bolsonaro, além de tudo caloteira. Com declarações assim, Joyce também vai ressignificando a própria história. Uma história polêmica e que muita gente por aí não considera ser exatamente uma história bem contada. Há 4 anos, ela apareceu ferida. E na ocasião disse que não lembrava exatamente o que tinha acontecido, mas que sabia que tinha sido agredida. As investigações chegaram a uma outra conclusão. A polícia do Distrito Federal concluiu hoje que a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, caiu e não houve agressão naquele episódio do suposto atentado que ela teria sofrido dentro de casa. Agora, Joyce vai além e identifica os autores daquilo que, segundo ela, teria sido um atentado. Ela fala nos kids pretos e também em uma pessoa não nomeada. Parcialmente não nomeada. Parcialmente, porque o nome ela não conta, mas o sobrenome seria... Bolsonaro. Você foi agredida? Eu fui agredida dentro de casa. Por quem? Fui agredida por alguém da família. Eu não posso dizer quem, porque senão eu levo um processo. Qual família? A família Bolsonaro. Você foi agredida por alguém da família Bolsonaro? Por alguém não, né? Pelos kits pretos que tiveram lá dentro, junto com a mulher do exército. Então ela não cita o nome dessa misteriosa pessoa da família Bolsonaro porque poderia render um processo. E de fato, muito do que a Joyce vem dizendo combina mais com um tribunal que com uma mesa de bar. Vamos falar sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Ela abriu um processo contra a ex-deputada federal Joyce Hasselmann por difamação em conteúdo veiculado nas redes sociais. Michele questiona as declarações feitas por Joyce Hasselmann em um podcast no final de agosto. A ex-deputada chamou de farsa e amante. A ex-parlamentar ainda teria feito outros comentários sobre a família de Michele. Considerando o teor dessas declarações mais novas da Joyce Hasselmann, é até surpreendente que o primeiro processo seja esse, relacionado às fofocas contra a Michele. Então ela era amante do Bolsonaro. Então a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. Bolsonaro não estava leve, livre e solto.
Não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Mas isso que você tá falando, assim, o pessoal em Brasília sabe? No bastidor, todo mundo sabe. No PP, lá, todo mundo sabe. Seja como for, a Joyce diz que não está muito preocupada, não. Joyce afirmou que, abre aspas, uma mulher que é uma farsa, um horror, vai ser ótimo ela me chamar para a briga, porque assim fico mais disposta a abrir a minha caixa de ferramentas, fecha aspas. E encerrou dizendo que tem muita verdade a ser dita, chamando Michele de caloteira. É importante notar o momento e o contexto em que o nome de Michele vai parar na boca de Joyce. O momento é 2025 e o contexto é o das articulações para a eleição presidencial que está por vir. Articulações que andam meio confusas no campo da direita. O nome mais citado é o de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que anda meio hesitante. De acordo com pessoas próximas, Tarcísio está insatisfeito com a desorganização da direita e com a pressão que sofreu nas últimas semanas de lideranças do Centrão para se colocar definitivamente como o adversário do petista. Dia desses, Tarcísio foi visitar Bolsonaro na prisão domiciliar. O desânimo que teria sido percebido pelos aliados naquele dia ali se tornou público. A verdade é que o Tarcísio tem muito a perder com uma candidatura presidencial e ele se sente forçado a arriscar demais. O governador será candidato? Foi definido isso hoje? Sou candidato à reeleição. A presidente? Não, a reeleição. Reeleição em São Paulo, como eu tenho dito. Vocês discutiram isso hoje? Não, isso aí já está claro. Outro nome para 2026 é o de Eduardo Bolsonaro, só que existem fartos sinais de que só Eduardo confia na viabilidade da candidatura de Eduardo. Agora, ele deu de ameaçar até os aliados com as sanções da Magnitsky. E o Jair, o pai, já pediu para ele ficar quieto. A Mônica Bergamo traz uma apuração na Folha, que é destaque no UOL, que o ex-presidente Bolsonaro pediu para que Eduardo feche a boca para não prejudicá-lo. A gente está vendo que isso não está acontecendo, né? Ele pediu a interlocutores que conversem com o filho, Eduardo, para que ele feche a boca e não atrapalhe as negociações políticas em torno da anistia e das reduções de penas, né? Inclusive para o próprio pai. Assim como Jair, Eduardo está filiado ao PL. Hoje, não se sabe nem se Eduardo vai chegar elegível na eleição de 2026, mas se ele pudesse concorrer, ele precisaria de um partido. E ele anda ameaçando sair do PL, reclama do destaque que a sigla tem dado para Michele Bolsonaro. Saiu uma nota falando que na imprensa, pouco mais de R$800 mil é o que a Michele Bolsonaro tem por mês no partido. Para pagar pessoal, aluguel de escritório, rodar, fazer evento. Legal, interessante. Acho que tem que fazer, ela faz um bom trabalho aí junto às mulheres, etc., puxando para dentro da política e tal. Mas, o que eu tenho que ter zero? Pergunte aos brasileiros qual é o trabalho mais importante. É o trabalho político focado nas mulheres, para atrair elas para dentro da política, o que certamente tem a sua relevância e é importante. Ou o que a gente está fazendo aqui que pode ter impacto nas próximas décadas no Brasil, no resgate da nossa democracia. Esses recursos que o PL investe em Michele são o melhor indício de que o partido leva a candidatura presidencial dela muito mais a sério que os analistas políticos, e faz sentido que assim seja. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já cogitou Michele na presidência várias vezes. Valdemar e o PL teriam muito mais poder num Brasil governado por Michele que apoiando qualquer governador que se escale para representar a direita na corrida presidencial. Michele, candidata, é vontade manifesta de Valdemar, é isso que ele quer. Ele já apostava na Michele muito antes do Jair experimentar esse acessório, a tornozeleira eletrônica. O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela, seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. E o que é que a Joyce tem a ver com tudo isso?
Mesmo que no ano passado ela tenha anunciado que ia ficar de fora da política, a Joyce continua tendo alguma relevância e uma agenda cheia de contatos. A essas alturas ela tem mais contatos que votos. Joyce pode muito bem ser parte daquele grupo que incentiva ou pressiona Tarcísio a concorrer. Os ataques dela contra a Michelle prestam um grande favor a qualquer um que queira ver o PL apoiando um presidenciável do dito centrão. E a Joyce, por ser mulher, parece mesmo a pessoa certa para essa tarefa aí de queimar a reputação da Michelle. Se um homem fizesse esses ataques que ela anda fazendo, ataques morais, definitivamente não ia pegar bem. É porque, assim, pelo menos de fora, as pessoas olham com esse olhar, né? Ah, é um anjinho. As pessoas crente. que não conhecem, Exato. mas as pessoas que estavam dentro do governo Todo mundo sabia. sabiam que era ela, né? E não, realmente não sabiam que aquela santa, de santa não tinha nada, era do pau oco a santa. E se você precisar de mais algum indício de que os ataques da Joyce contra a Michelle têm tudo a ver com a eleição do ano que vem, bom, basta procurar no canal da própria Joyce. Tarcísio é o melhor nome até agora para vencer Lula. E eu vou analisar tudo isso já já e te dizer por quê. E quando chega o momento da análise, tudo se resume a Tarcísio é bom, Michelle é má, muito má. Ele é o melhor candidato à presidência para enfrentar Lula. A explicação é muito simples. Tarcísio tem consistência e pode passar a imagem certa, a de um estadista, e é isso que o Brasil precisa. E a Michelle Bolsonaro? Gente, a Michelle nada. A Michelle não tem importância nenhuma na fila do pão. A verdade é que a importância da Michelle hoje se confunde com a importância do Valdemar, um dos políticos mais astutos e mais malandros do Brasil. Um homem que no passado, ao saber que a prisão era inevitável, articulou para que de dentro da cadeia pudesse indicar ministros, coordenar votações na Câmara dos Deputados, fazer e acontecer. Sob a liderança de Valdemar, a candidatura da Michelle pode estar se viabilizando do jeitinho dele, nas sombras, sorrateiramente. E os ataques da Joyce sinalizam que alguém muito importante por aí pode estar preocupado com isso. Essa é uma hipótese. A outra é que a Joyce realmente queira o dinheiro daquelas passagens de volta, né? Vai saber. Tudo é política. Ponto final em mais um textão, com um agradecimento especial a você, que por ter ficado sem vídeo aí nos últimos dias, revelou assim ou preocupação com a minha pessoa, agradeço muito, de verdade mesmo, ou interesse, né, em quando sairia o próximo conteúdo e tal. A ideia é manter alguma frequência, né, mas a vida vai acontecendo, as dificuldades vão aparecendo e nem sempre a gente consegue. Muito obrigado por todo o apoio que eu tenho recebido nessa fase, gente. Muito obrigado mesmo. E falando em apoio, cadê eles? Onde estão os nossos apoiadores? Estão reunidos naquele maravilhoso e harmônico grupo, para onde eles enviam áudios que compõem o nosso PS. Bora ouvir. Eu, como sou de esquerda, eu olho tudo isso e falo queima Kengarau, tô nem aí. Vamos ver o que vai sair dessa briga. Mas essa briga tem que ser a vencedora mesmo. Achar ético, eu não acho. Mas eu quero mais que elas continuem brigando nesse nível. Assim a gente separa o joio do trigo com mais facilidade. A Joyce também é conhecida por uma jornalista não lá muito, vamos dizer assim, ética, né? Porque também até onde eu sei, né? E aí vamos de fofoca, era uma pessoa que copiava texto dos colegas e os publicava em seu nome. O perigo que a Michelle Bolsonaro representa não se restringe ao carisma que ela construiu perante as mulheres evangélicas. Vai muito além disso. E ela pode ser esse qualquer candidato aí que o Bolsonaro foi em 2017. E não podemos subestimar isso, né? Porque nós estamos ainda a um ano das eleições e muitas águas podem rolar até lá, né? E quanto a essa treta das duas, gente, pelo menos alguma coisa útil a Joyce está fazendo, né? É lamentável o nível que a nossa política chegou, né? Parece que demos alguns passos atrás do coro, do debate. Hoje a gente vê os deputados, os nossos representantes, sendo pessoas ridículas, né? E querendo ou não,
o que a Joyce e a Michelle estão fazendo mas a Joyce, né, obviamente, é aquela briga, aquela rinha, né, de fofoca, parecendo uma novela, sabe? Uma cena de novela, alguma coisa do tipo. Faz tempo que a direita não se encontra mais fragmentada que a esquerda. Acho que desde o Aécio Neves isso não acontece, né? E isso é uma oportunidade, né, de crescimento das pautas de esquerda para ver se isso se passa, né? É hora de fortalecer o discurso da escala 6x1, é hora de fortalecer o discurso do aumento do salário mínimo, é hora de se apegar ao trabalhador. É uma terra fértil para a esquerda retornar o trabalhador para ele, retornar o discurso para o trabalhador, esquecer outras pautas mais polêmicas. Parece ser realmente vingancinha, sabe? Em algum momento as duas devem ter se bicado, porque a Joyce, ela tinha o seu próprio, vamos dizer assim, brilho, a sua própria importância em função do trabalho que ela fazia. E a Michelle era só a Michelle, né? Era só a primeira-dama. A Joyce não está fazendo apenas uma fofoca, ela está tentando criar instrumentos para mirar essa carapaça rígida que é a imagem de mulher cristã, de um político vitimizado. Agora, falando sério, assim, eu acho que disso tudo que me pega, porque me chama atenção, é como o aspecto moral da história fica muito mais pesado pra cima da mulherada, né? Porque, olha, eu acho que assim, acho que não é à toa. Será a Joyce, uma mulher, a ocupar esse papel? Porque talvez se fosse um homem fazendo essas fofocas aí, já não colaria, já não teria tanta audiência. A Joyce, quando faz esse ataque, ela faz para provocar a Michelle. E no meu entendimento, a Michelle já caiu. Ela já caiu na armadilha, porque ela entra com um processo contra a Joyce e torna um comentário meio chulo da Joyce em um podcast no centro das atenções quando ela processa. É o efeito Streisand, né? Que entra com um processo para tirar do ar alguma coisa que fale mal da sua reputação, e a única coisa que consegue é chamar mais atenção ainda para o caso, né? As fofocas, as mutretas aí, as futricas, na verdade, envolvendo a fulana, a cicrana. Acho que a gente já pode mais, sabe? É a minha opinião. Podemos já ver a luz e subir na direção dela. Fototropismo é o que a gente precisa. Um beijo para vocês. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você conhecia meu projeto anterior e aí acabou me encontrando assim do nada nesse YouTube, eu ia ficar muito feliz de receber o seu recado informando que essa é a sua situação aí nessa caixa de comentários. São os comentários que me deixam mais alegre, sabe? Nesse momento. Esses de reencontro assim, adoro. Então, se for o caso, registra aí o reencontro. Fico bem feliz. E se você, claro, né, ainda não se inscreveu, eu te peço essa ajuda, viu? Vamos tentar fortalecer isso aqui para a gente chegar fortinho na eleição de 2026. Para lidar com maturidade, com todo tipo de conversinha pueril que for aparecendo pela nossa frente. Acho que era o caso desse vídeo aqui, né? Espero ter feito tudo bem direitinho, em respeito a você, tentando honrar a sua atenção. Valeu!